Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E hoje eu venho aqui falar com vocês sobre essa polêmica danada envolvendo Luísa Sonza e Chico, aquele mesmo. Chico, se tu me quiseres. Eu só decorei essa parte da música, não decorei o resto, certo? Você deve ter acompanhado aí toda a polêmica nos últimos dias, a música que já estava bombando em diversas redes, em diversas plataformas, acabou ganhando, digamos assim, uma sobrevida maior ainda depois da polêmica, né? Misturando, digamos assim, arte e vida real. Mas enfim, vamos por partes, né? Quem é esse Chico? Chico é um cara conhecido aí nas redes sociais, eu conheci um cara conhecido aí na internet como Chico Moedas. Por quê? Porque ele costumava fazer vídeos, costumava streamar, olha só isso, junto lá com o Casimiro, certo? E ele também se notabilizou por ser um grande investidor de bitcoins. Diante disso, a gente poderia pensar como uma possibilidade de tema, não falar sobre a questão das bitcoins, mas falar sobre educação financeira, certo? Olha só isso, falar sobre a questão da educação financeira. Ele, um cara tão jovem que conseguiu multiplicar o patrimônio de sua família graças às bitcoins. Poderíamos falar sobre outros temas também, mas eu já até citei em outros momentos aqui do canal, beleza? Logo depois, a gente poderia falar sobre a questão do limite entre o público e o privado. O limite entre o público e o privado já foi um tema de redação da PUC e já foi um tema de redação do Enem. Só que no Enem tinha um recorte, tinha uma especificação. Era o limite entre o público e o privado nas redes sociais. Por que eu estou falando isso? Primeiramente, Luísa Sonza falou sobre a sua relação, sobre o seu namoro numa música e depois falou sobre o fim desse namoro num programa de TV. Uma vez eu estava lendo um livro chamado O Réu e o Rei, em que o Paulo César fala sobre o Roberto Carlos, fala sobre o processo que o Roberto Carlos moveu contra ele. E a gente pode até observar o seguinte, né? Roberto Carlos se sentiu invadido, se sentiu com a sua história sendo apossada por uma outra pessoa, digamos assim, né? Porque teve anteriormente uma biografia não autorizada escrita lá pelo PC, escritor e professor universitário. Mas o próprio Roberto Carlos, em vários momentos de sua carreira, falou da sua vida pessoal em suas músicas. Falou sobre o acidente que ele teve quando criança, quando ele perdeu uma perna, falou sobre um filho que ele perdeu, falou sobre amores, falou sobre a esposa que ele perdeu também, certo? Tá vendo como o público e o privado acabam se confundindo, nesse caso aí, na arte, nas composições desses artistas? Depois, uma outra possibilidade de tema, a gente poderia falar sobre a questão do papel social das celebridades. Luísa Sonza está ganhando bastante apoio na internet porque declarou que foi traída, certo? E com isso está ou estaria encorajando muitas mulheres a saírem de um relacionamento quando elas estão numa relação que pode acabar se tornando uma relação ainda mais abusiva depois de uma traição, beleza? Muita gente está publicando notas de apoio a Luísa Sonza numa questão como essa. Por isso, o papel social das celebridades, um tema inédito. O primeiro tema é inédito, o segundo não, e o terceiro tema é inédito. O quarto tema que eu venho aqui sugerir é arte e gentrificação. Por que arte e gentrificação? Sabe Abbey Road? Imagina só o que seria de Abbey Road se não fosse aquela capa dos Beatles. O que seria daquela escadaria do Bronx se não fosse aquela dancinha do Coringa no filme dele? O que seria de alguns pontos da cidade de São Paulo se não fosse aquela dancinha do Bruno Mars recentemente quando veio tocar no Detal? E o que isso tem a ver com Luísa Sonza? Lá na música Luísa Sonza, lá na música Chico, Se Tu Me Quiseres, Luísa Sonza fala sobre o Bar da Cachaça, um bar, um ponto de encontro muito conhecido na Lapa, aqui no Rio de Janeiro. Tem gente indo pro Bar da Cachaça só para ver que bar é esse, né? Tem gente também, muita gente indo num outro bar aqui no Rio de Janeiro, Galeto Sati, se eu não me engano, até para conhecer, para ver onde seria o local que o Chico traiu a Luísa, certo? Então, olha só isso. Olha só como a arte é capaz de gentrificar, de valorizar um local, beleza? Depois a gente poderia falar também sobre o papel da televisão. Olha só isso. Luísa Sonza, uma pessoa com uma presença muito forte em diversas redes sociais
que eu não preciso nem citar o nome, mas ela declarou ter sido traída justamente num programa de TV. Um programa de TV, o programa da Ana Maria Braga, que está na Globo desde 99, olha só isso, aproximadamente 24 anos na Globo. Ana Maria Braga, que já esteve em outras emissoras também, já deve ter uma história aí com mais de 30 anos na TV brasileira. Luísa Sonza, da nova geração, escolheu justamente um programa com um impacto, né, imediato de milhões de pessoas para declarar, para mostrar tudo isso. Inclusive, dividiu lágrimas ali com a Ana Maria Braga naquele momento, um momento tanto quanto catártico, um momento de identificação dessas duas pessoas, né, Ana Maria Braga, um ícone da TV brasileira, e Luísa Sonza se tornando cada vez mais um ícone da música brasileira também. Diante disso, a gente observa como a TV brasileira ainda é bastante forte, como a TV aberta ainda é bastante forte. E por último, a gente pode falar sobre as relações amorosas na atualidade, assim como o tema anterior, falando sobre o papel da televisão, e outro tema, arte e gentrificação, também é um tema inédito, certo? Falar sobre a questão das relações amorosas hoje em dia que muito acabam se modificando em relação às relações antigas, né, de décadas passadas, de gerações passadas. Por quê? Por quê? São as chamadas relações líquidas, como diria lá o Bauman. Tem a questão dos aplicativos de namoro, como o Tinder e afins, que acabam modificando bastante também toda essa dinâmica. Enfim, galera, sugeri aqui, ó, 6 temas que você poderia citar Luísa Sonza e todas essas notícias em volta dela e do Chico Moedas nos últimos dias. Queria saber qual desses temas que você gostou mais. E vamos fazer o seguinte, se você curtiu esse vídeo, se você ficou nesse vídeo aqui até o final, escreva aí para mim, Bar da Cachaça, certo? Que a força e a inspiração estejam com vocês sem dizer adeus jamais.